Estamos de volta com o Jornal do Rio e começamos a edição de hoje falando sobre o caso de um professor de uma escolinha de futebol ali na zona norte do Rio de Janeiro que foi preso acusado de abusar de crianças. Pelo menos 5 meninos, 5 famílias desses meninos prestaram aí esclarecimentos à polícia e identificaram esse homem como o responsável pelos abusos sexuais. A Camila Greco acompanhou e traz todos os detalhes para a gente. Valmir Barbosa de Oliveira, de 56 anos, foi preso nesta manhã, na casa dele em Bangu, zona oeste do Rio. O homem, que era professor da escolinha de futebol deste clube no Alto da Boa Vista, é acusado de abusar sexualmente dos alunos com idades entre 11 e 15 anos. Ele ficou surpreso, que chegamos cedo até a residência. Ele não esperava, mas em nenhum momento ele negou. As investigações começaram em maio deste ano, quando os pais de um menor de apenas 11 anos denunciaram os abusos à polícia. Até o momento, 5 crianças já foram ouvidas. Mas para a delegada que investiga o caso, é possível que haja mais vítimas, já que o acusado foi professor aqui da escolinha por pelo menos 10 anos. A polícia acredita que há outras vítimas, há outras crianças, sim, que possam ter sido vítimas de abuso. Assim que foram iniciadas as investigações, o professor foi afastado pela diretoria do clube, que colaborou com o trabalho da polícia. E o que é importante destacar é os pais observem seus filhos e se há alguma evidência, algum cuidado que essa criança foi vítima de algum abuso, que procura a delegacia. A Polícia Civil está aqui para tentar inibir e coibir esse tipo de crime. Pode sair da prisão a qualquer momento o ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, esse aí que você vê nas imagens, que conseguiu o direito de cumprir a pena num regime semiaberto domiciliar. A decisão saiu na quinta-feira. O juiz da primeira vara criminal e de execuções penais de Varginha, em Minas Gerais, considerou que ele já cumpriu o período necessário para a progressão de regime, que no caso de crimes hediondos, como homicídio qualificado, é de 2/5 da pena. Sendo solto, Bruno deverá cumprir algumas regras, como, por exemplo, comprovar que está trabalhando, prestar contas e se apresentar mensalmente ao juízo. Ao todo, ele foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão pela morte e homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio, que você viu agora há pouco nas imagens, e pelo sequestro e cárcere privado do filho dele com a Elisa, o Bruninho. Estamos de volta com o Jornal do Rio. Agora falamos sobre a Justiça Federal, que suspendeu a contratação do consórcio que venceu a licitação para a construção lá do Autódromo de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos entender por que isso aconteceu ao vivo agora com o César Cavalcante, que tem todos os detalhes. Oi, César. Oi, Thaís, boa noite a você, boa noite a todos. Essa suspensão é temporária. A liminar atende a um pedido do Ministério Público Federal. O órgão pediu que fosse apresentado o estudo e relatório de impacto ambiental para que depois seja, portanto, feita a licença prévia para a construção no local. A obra ficaria no lugar da Floresta de Camboatá, em Deodoro, na zona oeste da cidade, e teria uma pista com extensão de 4,5 km. A concessionária Rio Motor Park foi a única participante dessa licitação e venceu. A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Procuradoria Municipal, informou que ainda não foi notificada dessa decisão. A ideia é que o novo autódromo receba as provas de Fórmula 1, que hoje são disputadas em São Paulo. Mas o governo paulista ainda está na disputa para continuar sendo a sede do Grande Prêmio do Brasil. Thaís. Obrigada, César. A gente volta a conversar ainda ao longo da programação aqui no Jornal do Rio. E seguimos por aqui falando de mais um dia de combate à atuação das milícias no estado do Rio de Janeiro. Dessa vez, a Polícia Civil encontrou mais um cemitério clandestino usado por paramilitares para o descarte de corpos. Dessa vez foi ali no município de Queimados, também perto de Engenheiro Pedreira. Tudo isso na Baixada Fluminense. E Yasmin Bachur estava por lá e conta para você. O cemitério clandestino foi localizado dentro de um sítio abandonado entre Engenheiro Pedreira e Queimados, na Baixada Fluminense. O local fica numa área rural de difícil acesso a 3 quilômetros da rodovia Presidente Dutra. Aqui neste local, a polícia encontrou os corpos de 2 homens que foram executados por milicianos que atuam na região. Eles estavam dentro de um poço artesiano a 15 metros de profundidade. A polícia acredita que mais corpos podem
podem ser encontrados aqui e em outras regiões. As equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros para retirar os restos mortais encontrados. Segundo a polícia, as vítimas podem ter sido mortas a facadas na noite de quarta-feira dentro de um carro roubado. O veículo foi encontrado com manchas de sangue e um facão durante a operação realizada nesta quinta-feira em Queimados para desarticular a milícia conhecida como Caçadores de Ganso, que atuava em 3 condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Na ação, 26 pessoas foram presas, entre elas o ex-secretário de Defesa Civil de Queimados e atual vereador do município, Davi Brasil Caetano, de 52 anos, apontado como líder do grupo. A quadrilha é acusada de cometer diversos homicídios, cobrar ilegalmente taxas de serviço, além de explorar a distribuição clandestina de sinal de TV a cabo e a venda de um kit churrasco. Um dos principais procurados é Carlos Luciano Soares da Silva, conhecido como Macaco Louco, apontado como um dos executores da quadrilha. O Disque Denúncia divulgou um cartaz e oferece recompensa de R$1.000 por informações que levem à prisão dele. Seguimos por aqui no Jornal do Rio falando sobre transportes. Os últimos testes estão sendo realizados no BRT para dar início à fiscalização e multa de quem tentar dar o calote ali no sistema. A gente vai até a Rádio Band News FM conversar com o Marcos Lacerda, que tem todas as informações de quanto vai ser essa multa. Lacerda, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. R$170 será o valor da multa para quem aplicar esse calote no BRT, ou seja, não pagar a passagem, e começa a valer a partir de segunda-feira, de acordo com o consórcio. É uma maquininha, exatamente essa aí, que lembra muito a do VLT, do veículo leve sobre trilhos, que também já tem a multa em vigor de R$170 e, no caso de reincidência, R$255. Inicialmente, o VLT apenas de R$150, com o dia que você foi multado e a hora, e o consórcio também estuda outras medidas para evitar esse calote, como, por exemplo, colocar a validação na saída do passageiro também, para constar que ele pagou quando entrou e quando saiu, tirar as pessoas que ficam no beiral esperando o VLT e também pensar em algumas outras ações. Tudo isso para acabar com esse calote que, infelizmente, vem destruindo aos poucos o transporte por conta das questões financeiras. Thaís. Valeu, Lacerda. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui no Jornal do Rio. Seguimos por aqui. Na semana passada, nós falamos aqui no nosso jornal que os elevadores e escadas rolantes que dão acesso ao Cristo Redentor estavam parados há pelo menos 3 meses, dificultando e muito o acesso a uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que já era para chegar no topo. É preciso agora subir 200 degraus. Transtorno principalmente para os idosos e para as pessoas com dificuldades de locomoção, também para aquelas pessoas que vão com crianças no carrinho. Como a gente vê nessa foto, as pessoas subindo aí, a necessidade de subir através nessas imagens, olha só, de muleta, as pessoas precisando dar o apoio para garantir que todo mundo que vá até o Cristo consiga observar de perto o monumento como era o esperado. A obra para manutenção dos equipamentos que foram desligados por medida de segurança está sendo feita pela empresa Trenzinho do Corcovado. Hoje pela manhã, um dos elevadores voltou a funcionar e foi desligado 2 horas depois para manutenção. Mas logo depois foi liberado novamente para o público. Mas é preciso encarar 70 degraus até o monumento, porque as escadas rolantes ainda estão paralisadas. A gente continua falando por aqui, vamos falar de transporte. Ali no centro da cidade, se você costuma circular aqui na região central do Rio de Janeiro, provavelmente já viu aquele pessoal correndo ali na linha que segue o VLT, né? Passando na frente, inclusive, do veículo em movimento. Essa imprudência tem causado preocupação ao consórcio que administra o transporte por conta do risco de acidente. O vídeo mostra o momento exato do acidente. A mulher caminha em direção aos trilhos e parece distraída. Mesmo acionando o freio de emergência, o condutor não consegue evitar o choque e a pedestre cai. Segundo a concessionária que opera o serviço, a mulher não teve ferimentos graves. Eu não diria que seria uma falha, né? Houve a possibilidade de acontecer um acidente. Como todos estavam em velocidade reduzida, esse acidente foi de proporções muito baixas, né? Muito leve. Mas
tem que haver atenção de todos. Não só do operador, que devia estar com atenção, mas como também da pessoa que estava atravessando e nem olhou. Segundo o VLT, acidentes com pedestres são raros. Este que mostramos foi o primeiro do ano. Mas basta parar por alguns instantes perto de uma estação para perceber que muitos pedestres passam em frente ao veículo leve sobre trilhos em movimento. Esse comportamento é arriscado e põe em risco também a operação, atrapalha a operação. Por dia, os operadores precisam acionar a frenagem de emergência 2 vezes para evitar acidentes. Essa é uma preocupação constante, né? Então, esse tipo de comportamento de risco, ele vem reduzindo ao longo do tempo, ele já foi mais presente no início da operação, as pessoas aos poucos vêm aprendendo, mas ainda é presente. Então, a gente sempre aproveita para chamar a atenção das pessoas que estão circulando próximo às vias do VLT para se atentar à sinalização, a atravessar no local correto. O risco é maior em áreas com grande movimentação de pedestres, como na Avenida Rio Branco e na Central do Brasil. Mas os acidentes que mais preocupam são envolvendo outros automóveis. Em média, um acidente do tipo é registrado por mês, a maioria sem danos altos. Jornal do Rio de volta e a lei que garante a oferta de água da casa nos bares e restaurantes do Rio de Janeiro completa 4 anos e a gente foi até as ruas para saber se essa medida pegou aqui no estado e quem te conta tudo é o Fernando Davi. Querem pedir alguma coisa princípio? Eu, no momento, quero uma água da casa, por favor. Esse pedido se tornou mais frequente depois que o que era um ato de gentileza virou lei no Rio de Janeiro. Não se nega água pra ninguém, né? Eu acho que não custa tanto assim pro bar oferecer isso pra clientela. Confesso que às vezes eu esqueço que existe essa lei, que tem essa possibilidade de servir água no cardápio e você vai direto no financeiro. Vou comprar uma água. Nesse restaurante da Zona Sul, quase ninguém mais pede água mineral para acompanhar a costela de boi. São R$4 a menos na conta, mas o gerente garante que o faturamento não caiu. De certa forma, a gente consegue agradar o cliente fazendo com que proporcione o bem-estar dele aqui dentro. Ele pode passar mais tempo, se sentir melhor aqui, acabando consumindo mais. Desde que entrou em vigor, 317 estabelecimentos foram autuados por descumprirem a lei. A maioria por não colocar o aviso de que tem água da casa. Depois de 4 anos com a lei em vigor, alguns restaurantes já estão preparando uma água da casa mais elaborada. Esse aqui, por exemplo, oferece essa versão saborizada com tangerina e hortelã. E o que era para ser uma obrigação, acabou virando um atrativo a mais para a clientela. O pessoal gosta, não tem o constrangimento de ter que pedir ao garçom, eles mesmos se servem. E é uma água diferenciada, né? Gabriela e Carolina são uma espécie de sommelier de água da casa e compartilham as avaliações de qualidade do produto. A procura da água perfeita, a água que tem uma apresentação impecável, um gosto perfeito, a temperatura ideal e tudo maravilhoso. Eu acho que essa é, em busca da água perfeita, é o nosso objetivo. E se o seu objetivo é curtir aí o fim de semana, se não tiver esse de folga, pode no próximo se programar, porque o Festival do Vale do Café no sul do estado já chegou à sua 17ª edição e vai ter atrações gastronômicas e culturais pagas e gratuitas. Fique ligado agora na reportagem da Juliana Neves. Nilson criou uma tradição com a família. Todos os anos, ele sai de Rio das Ostras, na região dos Lagos, onde mora, e vem para o sul do estado. Ele é uma das 15 mil pessoas que devem passar pela região até o dia 28 de julho. Eles estão aqui para aproveitar o Festival Vale do Café, que acontece há 17 anos. É um evento muito bom, onde você tem música de qualidade, um pouco da história da nossa região, né, do café. A cada real investido nesse festival, volta R$ 5,2 para a região, para a economia da região. A visitação às fazendas históricas é um dos grandes atrativos do Festival Vale do Café. Neste ano, 12 delas estão de portas abertas e proporcionam uma verdadeira viagem no tempo. Esta fazenda, em Rio das Flores, é datada de 1836 e pertenceu ao Visconde do Rio Preto. Aqui, os visitantes podem ver de perto o mobiliário e artigos originais da época. Estou achando maravilhoso. As fazendas que participam do festival recebem uma programação diversa, com apresentações, concertos e até cursos musicais. Neste ano, o festival presta homenagem a Vila Lobos e Tom Jobim.
bacana demais. E olha, bacana para muita gente é o frio, para outros nem tanto. Hoje de manhã tivemos a menor temperatura do ano. Por volta de 4 horas da manhã, os termômetros marcaram 10,8 graus no alto da Boa Vista, na Zona Norte. As temperaturas aumentaram ao longo do dia, mas também não foi tanto assim, não. Vai ser assim também no fim de semana. No sábado, a máxima é de 27, a mínima é de 12. E domingo ainda tem um aviso de ressaca. A gente falou sobre isso ao longo dos últimos dias e essas ondas de até 3 metros seguem no litoral do Rio de Janeiro.